gravação. Beleza, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre imunização passiva, né? Na verdade, a gente já começou a falar na aula passada. Novamente, esse vai ser o roteiro, né? Vou fazer uma breve introdução. Aí a gente começa a falar dos tipos de imunização passiva, certo? E na aula passada mesmo, né, eu expliquei para vocês que quando a gente fala de imunização, a gente tem que falar de dois tipos gerais de imunização, as imunizações ativas e as imunizações passivas. As imunizações ativas são aquelas em que o animal, né, o próprio animal vai ser estimulado de alguma forma, ele vai responder contra determinado tipo de antígeno ou antígenos e vai montar sua própria resposta imune, com produção de anticorpos, ativação de muitas células e tudo aquilo que a gente viu anteriormente, tá? Dentro da imunização ativa, perdão, a gente tem a imunização natural, que é a que acontece durante as doenças, né? Infecções, intoxicações, e a gente tem as imunizações ativas artificiais, que são aquelas que nós criamos, né, para, entre aspas, imitar as doenças, que é o que a gente chama de vacinações. Quase sempre, né, no intuito, ou com o intuito de prevenir doenças, prevenir infecções, prevenir intoxicações, mas com alguns objetivos além desses, e na aula de vacinações eu vou comentar um pouquinho. E aí a gente tem imunização passiva também, né? Ou as imunizações passivas. Nesse caso, o animal não monta a sua própria resposta imune contra determinado tipo de antígeno. Nesse caso, ele recebe componentes da resposta imune já prontos, né? De um outro animal ou de um outro organismo que tenha produzido, certo? E aí, novamente, nós temos dois tipos: a imunização passiva natural, que é aquela que acontece durante a transferência de componentes do sistema imune da mãe para o filhote. Esse é o único jeito, né? E aí, dentro dos animais domésticos, a gente tem basicamente três opções para isso acontecer, né? Durante a colostragem, claro que no aleitamento, né? Essa transferência também acontece, mas em um grau muito pequeno. Então, vai ser principalmente durante a colostragem, durante a transferência placentária para alguns animais, não os nossos animais domésticos, e via ovo, né? No caso das aves e répteis, essa transferência acontece pelo ovo. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre isso, como é que isso acontece, que volta e meia, né? Alguns alunos têm curiosidade de saber. E em relação à imunização passiva, a gente também tem as imunizações passivas artificiais, que é aquela que a gente criou, né? Para nos beneficiar de alguma maneira, que são os soros hiperimunes, ou também chamados de soros terapêuticos, né? Vocês citaram lá na aula, por exemplo, o soro antiofídico, né? O soro antiofídico, ele é o mais famoso, né? A gente conhece bastante, né? A gente ouve falar, mas nós temos outros soros hiperimunes, inclusive soros hiperimunes que a gente utiliza na rotina veterinária. Eu vou dar alguns exemplos mais à frente para vocês, tá bom? Bom, então falando aí em imunização passiva natural, eu mostrei para vocês, né, que para os animais domésticos, nós temos apenas uma opção, basicamente, né? Não há transmissão via ou transplacentária, né, de componentes do sistema imune de forma relevante para os nossos animais domésticos. Égua, ou cavalo, equídeos, né, suídeos, ruminantes, os carnívoros, eles ou não transferem nada pela via transplacentária ou transferem muito pouco, de forma insuficiente. E isso tem origem no tipo de placenta que eles possuem, né? E aí eu mostrei os diferentes tipos de placenta e relacionei esses tipos de placenta com a transferência ou não desses componentes do sistema imune. E aí a gente concluiu que os equídeos e suídeos, né? Cavalo, os equinos, asininos, muares, assim como os suínos, eles não transferem componentes do sistema imune, imunoglobulinas, por exemplo, porque a placenta deles é do tipo epitélio corial. Já os ruminantes têm uma placenta do tipo sindesmo corial, né? Ela tem um pouco menos de tecido separando o sangue do feto do sangue da mãe, mas mesmo assim, isso não é suficiente para permitir a passagem de componentes do sistema imune.
Então, os nossos ruminantes, tanto domésticos quanto silvestres, não passam componentes pela via transplacentária. Os carnívoros, né, por exemplo, o nosso cão e o nosso gato, eles têm a placenta do tipo endotélio coreal. Aqui eu já tenho menos tecidos separando o tecido fetal ou sangue fetal do sangue da mãe. Então, eu tenho uma passagem muito pequena, né, de 5 a 10% ali de imunoglobulinas pela placenta. Isso é insuficiente. Ocorre, ok, tudo bem, mas é insuficiente, tá? E aí a gente tem outros animais, né? Por exemplo, primatas, roedores e lagomorfos, em que essa passagem transplacentária acontece de forma praticamente livre e é muito importante. Já que os nossos animais domésticos, as nossas mamães domésticas, né, não passam pela via transplacentária anticorpos e outros componentes para os seus filhotes, se torna muito mais importante o quê? O processo de colostragem, né? O processo de colostro e colostragem, e aí a gente começou a falar sobre o colostro em si. Qual que é a composição do colostro? O colostro ele tem uma composição relacionada à imunidade humoral, basicamente anticorpos, né? E ele tem uma composição celular também, que eu vou mostrar para vocês. Eu acho que a gente não chegou nessa parte. Em relação à parte humoral, né? Em relação à parte que está relacionada com a imunidade humoral, é claro que o componente mais importante são os anticorpos. É uma enorme quantidade de anticorpos que vai ser transferida pelo colostro da mamãe para o seu filhote ou para os seus filhotes, tá? O que é o colostro, né? O colostro ele não é leite, pessoal, né? A gente não pode chamar o colostro de leite. Ele é uma secreção diferente do leite. O colostro é uma secreção que vai sendo acumulada na glândula mamária ali nas últimas semanas de gestação, né? E aí a mamãe, na sua glândula, ela transfere uma grande quantidade de anticorpos da sua corrente sanguínea para dentro do colostro e também produz certa quantidade de anticorpos na própria glândula mamária, né? Com as células do sistema imune presentes na própria glândula mamária. Então, o colostro não é leite, o colostro é uma secreção totalmente diferente no leite. Imunoglobulina G, IgG e IgA são, de longe, as principais imunoglobulinas nos animais domésticos, com destaque para IgG. Eu vou mostrar um quadro já sobre isso. Tá? A predominância, se predomina IgG ou IgA, vai variar de acordo com a espécie, mas para as nossas espécies domésticas, a gente pode concluir que a IgG vai ser sempre a predominante. Tá? Pelo menos é assim que fala a literatura que eu consultei durante os meus estudos, né, e para fazer essa aula. Também podemos ter outras imunoglobulinas, como a IgM e IgE, mas uma quantidade muito pequenininha. A gente pode deixar essa questão para lá. Além das imunoglobulinas, vão estar presentes também uma quantidade interessante de citocinas, tá? Que são aqueles mensageiros químicos da resposta imune. E a gente viu algumas aulas para trás, né, o tanto de efeitos, o tanto de informações que essas citocinas passam para os componentes do sistema imune, né? Como é que elas modulam, como é que elas coordenam o sistema imune. Então, essas citocinas que são transferidas para o filhote ou para os filhotes no colostro, né, elas vão auxiliar muito, elas vão promover acelerar em muito o desenvolvimento do sistema imune desses animais. Então, está aqui aquele quadro que eu passei para vocês anteriormente, né, mostrando as diferenças e as semelhanças, né, entre a composição do colostro e leite das diferentes espécies de animais domésticos em relação aos tipos de imunoglobulinas. Então, nos ruminantes, predomina no colostro IgG e no leite também predomina IgG. Isso? Para as éguas, predomina IgG no colostro, porém, no leite há uma transição da IgG para a IgA. Né? A IgA passa a predominar. E isso acontece não só para as éguas, mas acontece para as outras espécies domésticas também, incluindo porcas, gatas e cadelas. Em todas essas espécies domésticas, com alguma discordância na literatura, mas em todas essas espécies domésticas, predomina no colostro a imunoglobulina G, predomina no leite a imunoglobulina A, certo? Mas uma outra coisa que a gente pode observar nesse quadro, que é bem interessante, é a quantidade relativa de imunoglobulinas, independente do tipo de imunoglobulina.
Olha só a quantidade em número de cruzes de imunoglobulinas que nós temos no colostro. Olha a quantidade de imunoglobulinas que nós temos no leite. Então, a quantidade de imunoglobulinas presente no colostro é infinitamente maior do que aquela presente no leite. Certo? Então, imunologicamente, nutricionalmente e sob outros contextos, o colostro é totalmente diferente do leite e não deve ser chamado de leite, ou muito menos do primeiro leite ou algo do tipo. Certo? Vamos lá. E aí eu perguntei para vocês, né? Provavelmente, eu acho que eu perguntei sim. Posso estar confundindo, mas eu perguntei. Perguntei para vocês, né? Qual que é a composição das imunoglobulinas? Tem muita imunoglobulina no colostro, né? Qual que é a composição delas? Basicamente proteínas. O que acontece com as proteínas no nosso trato gastrointestinal e no trato gastrointestinal dos animais também? Elas são digeridas, elas são degradadas, são quebradas por enzimas, né? Gastrointestinais e enzimas também da microbiota. Por que então que as imunoglobulinas elas não são degradadas pelo trato gastrointestinal dos neonatos, né? Porque ela não pode ser degradada. Se ela for degradada, ela vai ser absorvida, degradada, ela não vai surtir o seu efeito, né? Uma proteína só realiza a sua função se ela estiver íntegra. E uma imunoglobulina digerida, ela não tem função. Mas isso não acontece em grande grau no trato gastrointestinal dos mamíferos neonatos. E por que isso acontece? Por 4 fatores, principalmente. Primeiro, é que as imunoglobulinas, por si só, pela sua composição bioquímica, elas já são mais resistentes à degradação pelas enzimas intestinais proteolíticas. Tá? Uma segunda razão é que a atividade enzimática proteolítica ela é baixíssima no neonato. O neonato tem uma quantidade muito pequena de proteína ou de enzimas proteolíticas, tripsina, quimiotripsina, apepsina. Então, ele tem uma atividade enzimática muito baixa e isso contribui também. Além disso, a mamãe secreta no colostro alguns inibidores da tripsina, que é a principal enzima proteolítica. Então, além do neonato ter pouca enzima para degradar proteínas, a mãe ainda secreta no colostro inibidores dessas enzimas. Então, eles têm pouco. E as que eles têm são inibidas por esses inibidores da tripsina. Tá? Então, faz muito sentido isso que a gente está vendo. E, finalizando, o que é muito importante também e explica várias questões práticas relacionadas ao colostro e à colostragem, é que nós temos, né, nós não, né, os neonatos possuem nas suas células intestinais receptores FC neonatais, tá? Que é esse FcRn aqui, receptores FC neonatais. E esses receptores, eles se ligam às imunoglobulinas ingeridas. E quando essas imunoglobulinas se ligam a esses receptores, elas se tornam protegidas do ambiente gastrointestinal, do ambiente proteolítico daquele local, certo? E aí eu mostrei esse desenho aqui para vocês, né? Mostrando como é que isso acontece, como é que isso ocorre. Aqui eu tenho células, né? Essas aqui são células que revestem o intestino desses neonatos, os enterócitos, e aqui a gente tem chegando nesse intestino uma série de moléculas de imunoglobulinas, né? 4 moléculas aí de IgG no caso, certo? E aí a gente consegue observar que essas moléculas estão se ligando na superfície dessas células nesse receptorzinho aqui, ó, que é o receptor FC neonatal. Quando ela se liga nesse receptor, ela se torna protegida da ação de outras enzimas, ou de enzimas, né? Porque essas enzimas não conseguem mais se ligar nesses imunoglobulinos, tá? Então, aí a gente tem 4 passos, basicamente. O passo 1, né, as imunoglobulinas colostrais se ligam a esses receptores. Esses receptores, juntamente com a imunoglobulina, são endocitados. A célula capta esses receptores. Posteriormente, a célula transporta esses receptores, né, dentro dessa vesícula, contendo as imunoglobulinas, para o outro lado da parede intestinal. E, finalmente, ela
solta essas imunoglobulinas na circulação sanguínea fetal, que é o que está acontecendo, fetal não, neonatal, né? Que é o que está acontecendo aqui. Tá? Então, esse receptor capta as imunoglobulinas ingeridas, coloca para dentro da célula, transporta essa imunoglobulina até a circulação do neonato, e dessa forma a imunoglobulina é absorvida íntegra e funcional, né? Funcionando, não adianta ela ser digerida e ser absorvida, quebrada, ela não iria funcionar, certo? Agora, qual que é a grande questão disso aqui? E por que que isso explica muito a forma como a gente lida, né, com a colostragem na prática? Será que esses receptores vão durar para sempre? Será que aquelas 4 características, elas vão durar para sempre? Será que o neonato vai sempre ter uma quantidade baixa de enzimas proteolíticas? Não. Será que o neonato vai sempre receber, né? E o bezerro, o potro, o leitão, enfim, vai sempre receber continuamente inibidores da tripsina? Não. Será que sempre esses animais, esses neonatos, vão possuir esses receptores para capturarem, protegerem e absorverem essas imunoglobulinas? Também não. Então, esses processos, eles são transitórios, eles são temporários. Tá? Eles são temporários. Eles não duram para sempre. Portanto, a gente fala que a permeabilidade intestinal do neonato aos anticorpos, ela é limitada. Ela é limitada em termos, principalmente, do tempo, né? A duração dessa permeabilidade, ela varia, né? Ela pode variar um pouco em relação às espécies domésticas. Mas a gente pode chegar a uma conclusão aqui, a uma média de quanto tempo, né, se a gente tivesse que englobar tudo, quanto tempo será que ocorre que ainda há permeabilidade intestinal às imunoglobulinas, ou seja, por quanto tempo que os neonatos conseguem absorver imunoglobulinas inteiras, íntegras e funcionais, sem degradá-las. Por quanto tempo será? Em geral, né? Claro, aqui a gente está falando de um grupo de animais, a gente está falando ao mesmo tempo, né? De cães, de gatos, de suínos, de equinos, de ruminantes. Então, a gente está falando de um grupo de pelo menos 5 espécies de animais diferentes, na verdade mais, né? E aí a gente precisa generalizar um pouco, né? Então, em geral e em média, a permeabilidade às imunoglobulinas ela é máxima nas 6 primeiras horas de vida. Tá? A partir da 6ª hora de vida, eu começo a ter uma redução dessa permeabilidade muito acelerada. Não quer dizer que após a 6ª hora de vida, esse neonato não absorva imunoglobulinas, mas a permeabilidade vai começar a cair bastante. Tá? Quando é que acontece o que a gente chama de fechamento do intestino desse animal para as imunoglobulinas? Ou seja, quando é que esse animal para totalmente de absorver? Ou absorve quantidades mínimas, né? Quantidades ridículas, desconsideráveis de imunoglobulinas. Quando é que acaba essa permeabilidade? Novamente, em geral e em média, para as espécies, 24 horas. Então, após 24 horas de vida desse animal ou desses filhotes, desses neonatos, vai acontecer o fechamento do intestino e a absorção da imunoglobulina vai cair a níveis muito baixinhos, a níveis irrisórios que a gente vai desconsiderar. Ok? Agora, lembrando, isso é uma média. Pode variar um pouco. Vou citar um exemplo para vocês. Quando esses animais ingerem o colostro antes das 24 horas, né, quando eles ingerem esse colostro, por exemplo, nas 6 primeiras horas, nas 12 primeiras horas, a permeabilidade ela acaba mais rápido, o fechamento acontece mais rápido. Tá? Porque, né, por algumas razões, mas a gente pode aí, trocar em miúdos, e o organismo daquele neonato já entende, né, que ele já ingeriu uma quantidade interessante, e aí ele fecha anteriormente. O contrário também é verdadeiro. Animais que não ingerem
o colostro dentro das primeiras 24 horas, podem ter um fechamento um pouquinho mais tardio. Isso é uma chance ali que a mãe da natureza dá para esse animal que não ingeriu o colostro ainda, que ele ainda consiga ingerir com certa permeabilidade. Tá? Mas vai ser uma permeabilidade menor do que naquelas primeiras 6, primeiras 12, primeiras 24 horas. Ok? Bom, depois que esse animal ingeriu o colostro, né, cerca de 12 a 24 horas depois esse animal ingeriu o colostro, a gente vai começar a ver, né, na circulação sanguínea dele essas imunoglobulinas, tá? Essa IgG, principalmente. Então, um momento bom, qual que seria um momento bom para a gente testar nesses animais? Se essa transferência de imunidade passiva aconteceu ou não. Um momento bom para a gente testar é justamente 12, 24 horas depois ele ter ingerido o colostro, para a gente verificar se aquele colostro, né, se aquelas imunoglobulinas que ele ingeriu no colostro realmente foram absorvidas para a circulação sanguínea, e aí a gente pode ter alguns testes para fazer isso aí. Certo? Tá ficando claro? Tá alguma dúvida ou não? Tá tranquilo? Me deem uma dica aí. Posso seguir? Pode. Beleza, então. Beleza, então isso aqui é muito importante, isso aqui é ponto crítico, né, nesse assunto de colostro e colostragem, porque vai ter um impacto muito grande na prática, né, de como é que a gente vai fornecer esse colostro, quando que a gente deve fornecer esse colostro, tem um impacto muito grande no manejo. E lembrando que colostro e colostragem, né, é ponto crítico de qualquer criação, principalmente quando a gente fala da suinocultura, da bovinocultura e também, né, da equinocultura, certo? Bom, quais são as funções dessas imunoglobulinas, né? A gente já sabe, o colostro tem muita imunoglobulina, o animal que ingere esse colostro em tempo hábil vai absorver uma grande quantidade de imunoglobulinas, e essas imunoglobulinas vão passar a estar presentes no sangue desse animal, na circulação sanguínea e também nos tecidos. Mas qual é a função dessas imunoglobulinas? A gente já viu em algumas aulas atrás que as imunoglobulinas de 5 maneiras diferentes, né, atuam no combate a antígenos, né? Então, quais seriam essas funções? A gente vai ver aqui nesse slide. Mas antes disso, uma coisa que é muito importante a gente observar é que as imunoglobulinas transferidas pelo colostro da mãe para o seu filhote ou para os seus filhotes vão representar uma ficha, um histórico das doenças, das exposições, das vacinas, das respostas imunes que essa mãe montou. Tá? Então, ela vai passar para o filhote imunoglobulinas contra aqueles antígenos que ela foi exposta ao longo da sua vida, seja por doenças, seja por vacinas. E isso é um ponto muito importante. Tá? Isso é um ponto muito legal, inclusive, porque ela vai proteger o filhote nesse momento, naquelas primeiras semanas, primeiros meses de vida, justamente contra os agentes que ele vai estar exposto na sua vida prematura e, posteriormente, na sua vida de jovem e adulto. Isso é muito interessante. Daí nasce um dos problemas. Vocês já viram os substitutivos de colostro? Alguém já viu isso? Alguém já viu? Substitutos do colostro? Já. Já viram? Não? Alguém já viu, né? O substituto do colostro é algo bem interessante, né? Algo que pode ajudar realmente quando aquele determinado animal não recebeu colostro, não foi colostrado por alguma razão, né? E alguns substitutos de colostro realmente têm uma grande quantidade de imunoglobulinas. Só que são imunoglobulinas necessariamente contra os antígenos, contra os agentes daquele local que aquele animal vai estar exposto? Não, né? Não necessariamente. Claro que vai ter anticorpos contra agentes antígenos que ele vai estar exposto, mas não tanto. Não todos, né? Então, o ideal realmente é que esses animais sejam colostrados pela mãe, né? Recebam o colostro da mãe
ou recebam um colostro de uma outra mãe que esteja exposto ou que foi exposta aos mesmos desafios que ele vai ser exposto durante a sua vida. Tá? Então, aí nasce, talvez, um dos principais problemas do substituto de colostro, que volta e meia aí. Alguns alunos me perguntam sobre, tá bom? Bom, então, quais são as funções dos anticorpos maternos que ela transfere para os seus filhotes? Óbvio, né? Função 1, proteger os filhotes de agentes infecciosos, intoxicações de antígenos de forma geral, né? Lembrando que o sistema imune do neonato, ele já tem todos os componentes, claro, mas ele ainda está em desenvolvimento. Tá? Ele tem a capacidade de responder, na verdade, ele já tem capacidade de responder contra determinados antígenos já no útero da mãe. Mas ele nasce com um sistema imune ainda em desenvolvimento, não está 100%, obviamente, né? E aí ele precisa ser protegido durante essas primeiras semanas, primeiros meses de vida, e uma das funções desses anticorpos colostrais é justamente proteger esses filhotes de agentes infecciosos e intoxicações até que ele possa se proteger por conta própria, tá? Outra coisa que acontece, e a gente não sabe explicar muito bem, mas a gente sabe que ocorre, é que esses anticorpos colostrais também contribuem para o desenvolvimento do sistema imune dos filhotes, aumentando ou diminuindo a resposta imune contra determinados antígenos, tá? O que acontece, ó? Um exemplo, a gente sabe que, por exemplo, um bezerro que recebeu anticorpos colostrais da sua mãe contra determinado vírus, por exemplo, contra o vírus da IBR, né, ou da BVD, a gente sabe que o sistema imune desse filhote, ele recebendo esses anticorpos contra o vírus da BVD, ele meio que entende assim, olha, minha mãe está me passando anticorpos contra o vírus da BVD. Pode ser que no local onde eu vá crescer aqui, tenha esse vírus. E aí o sistema imune dele aprende com isso e ao longo da vida vai produzir uma quantidade maior de anticorpos. Então, se eu pegar 2 bezerros gêmeos, idênticos, né? E para um, no mesmo local, mesmo tudo, para um fornecer colostro, contendo anticorpos, contra o vírus da BVD, e para o outro, contendo anticorpos, porém sem anticorpos contra o vírus da BVD, o que recebeu esses anticorpos vai produzir ao longo da sua vida mais anticorpos contra esse mesmo vírus. Então, essas imunoglobulinas da mãe mostram para o sistema imune do filhote contra quais antígenos ele vai ter que se preparar, ele vai ter que montar respostas imunes mais fortes. E ele faz isso. A gente não entende muito bem como isso acontece, mas é fato que essas imunoglobulinas participam do desenvolvimento e da modulação do sistema imune, ou seja, mostra para o sistema imune daqueles neonatos como é que ele deve fazer, como é que ele deve montar as suas respostas, tá bom? Bom, a gente também sabe que a amamentação, né, o colostro, a colostragem, a amamentação em si, tanto para humanos quanto para animais, né, domésticos também, a gente sabe que esse processo, de alguma forma, pode contribuir para o desenvolvimento ou contribuir para a proteção em relação às alergias, tá? Então, a gente não entende tão bem assim como isso acontece, é algo complexo, mas colostro, colostragem, aleitamento tem sim efeito protetor, em grande parte das vezes, das alergias, tá? Um efeito protetor, ok? Beleza, 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 beleza. Todo mundo entendendo aqui? Finalizamos a parte de anticorpos colostrais. Ficou alguma dúvida em relação a eles? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso mais à frente, quando a gente falar de falhas de transferência. Mas a parte mais, vamos dizer assim, mais teórica, mais imunológica do negócio acaba aqui, em relação às imunoglobulinas. Além das imunoglobulinas, eu já falei para vocês, estão presentes no colostro outros componentes. Por exemplo, células. Então, nós também temos, naquele colostro, uma imunidade mediada por células que vai ser transferida para o neonato.
tá? Então, o colosso ele é riquíssimo em linfócitos, principalmente linfócitos T, tá? E aí, mais ou menos, um meio a meio entre linfócitos T auxiliares e linfócitos T citotóxicos. Então, o neonato, ele ingere pelo colostro esses linfócitos T. E esses linfócitos T permanecem vivos no corpo desses filhotes, desses neonatos, por cerca, né, em média e em geral, 36 horas, tá? É um tempo bastante grande se a gente for pensar, tá? Parte desses linfócitos permanecem no intestino dos filhotes, mas parte deles também penetram na circulação sanguínea e vão se dirigir, por exemplo, aos órgãos linfóides secundários, placas de Peyer, linfonodos, dentre outros tecidos. Então, esses linfócitos realmente invadem o corpo desse neonato. Tá? Eles invadem o corpo desse neonato. Qual que será que é a função desses linfócitos T? Eu falei para você, a gente já discutiu várias vezes as funções dos linfócitos T, né? E linfócitos T citotóxicos e linfócitos T auxiliares, né? Eles produzem uma quantidade bem grande de citocinas, principalmente os linfócitos T auxiliares. E esses linfócitos T auxiliares, a gente sabe que são eles que regem toda a resposta imune, né? Então, os linfócitos T que a mãe fornece para o filhote pelo seu colostro, vai ajudar o filhote no desenvolvimento do seu sistema imune, tá? No desenvolvimento das suas respostas imunes, no desenvolvimento das suas células, no desenvolvimento de outros linfócitos, monócitos, dentre outras células, tá? Então, a principal função das células que são transferidas pela via colostral, por colostro, né, pela colostragem, é o desenvolvimento do sistema imune do neonato, tá? Então, olha só, ele aumenta a resposta imune contra patógenos, essa imunidade, né, por células transferidas pelo colostro, via colostro, aumenta a resposta imune contra patógenos. Consequentemente, eu tenho uma redução da excreção ambiental desses patógenos, por quê? Porque eles estão morrendo mais, o sistema imune dos neonatos está eliminando mais esses patógenos, né, destruindo mais esses patógenos, e aí eles vão ser menos eliminados no ambiente. Eles aumentam a produção de anticorpos pelos filhotes, provavelmente pelo desenvolvimento mais acelerado do sistema imune e também pela ativação, desenvolvimento e ativação de linfócitos B. E, consequentemente, né, já que ele aumenta a resposta contra patógenos, ele aumenta a produção de anticorpos, ele estimula o desenvolvimento do sistema imune do neonato. Obviamente, esse neonato vai se tornar mais protegido contra os desafios, doenças, infecções e intoxicações, certo? Então, o colostro não possui só anticorpos, gente. Então, novamente, os anticorpos são importantes? São importantíssimos. Aqui, na colostragem, no colostro e colostragem, os anticorpos são os mais importantes do ponto de vista imunológico? Sem sombra de dúvida, são os mais importantes. Mas são os únicos componentes do sistema imune que são transferidos por via colostro? Não são. Os demais componentes também são muito importantes. E aí nasce um dos problemas, um dos prejuízos, vamos dizer assim, de quando a gente faz banco de colostro. Vocês já viram, alguém já viu banco de colostro? Alguém já fez banco de colostro? Alguém já teve a oportunidade de ver, de trabalhar com isso? O banco de colostro, provavelmente em fazendas leiteiras. Boa noite, Gabriel. Só ouvi falar. Alguém já trabalhou com isso? Já viu? Ou sabe o que é, né? Aqui temos 1 litro de... Augusto falando de banco. Beleza, beleza. Banco de colostro é uma solução muito importante, né? Deixa eu ver aqui. O banco de colostro é uma solução muito importante, muito interessante, contra falhas de transferência de imunidade passiva, né? A gente tem algumas situações, e aí eu vou até discutir um pouquinho, daqui a pouco a gente vai discutir essas situações. Eu tenho algumas situações que aquele animal pode sofrer uma falha de transferência, ele pode não receber, né,
colostro em quantidade, qualidade, em tempo hábil, enfim. E isso pode levar esse animal a ter uma falha de colostragem e consequências aí para a vida dele, né? O banco de colostro, ele previne algumas dessas possíveis falhas. Um banco de colostro bem feito, ele é ótimo, ele é excelente. Mas ele não é tão bom quanto o colostro fresco. Por quê? Claro que aqui eu estou partindo do pressuposto e de um banco de colostro bem feito, né? Bem gerenciado. Mas mesmo esse colostro, de um banco de colostro bem feito, bem gerenciado, ele não é tão bom quanto colostro fresco, um colostro de boa qualidade fresco. Por quê? Você saberia me dizer, Augusto? Você tem alguma pista? Tem a ver com ele ser guardado congelado e na hora de fornecer você ter que esquentar para descongelar? Tem a ver com o congelamento, processo de congelamento, descongelamento. Principalmente com o processo de congelamento. Tem a ver com isso. Tá? Tem a ver com isso. Será que o processo de congelamento ele tem algum impacto, tem impacto relevante na quantidade de anticorpos presentes nesse colostro? Lembrando que os anticorpos são proteínas? Não muito. Tem uma perda pequena. Ela pode acontecer, mas muito pequena. Então, o processo de congelamento e descongelamento, ele não impacta em grande quantidade, em quantidade relevante, na quantidade de imunoglobulinas colostrais. Mas o processo de congelamento e descongelamento, ele tem um impacto nas células, na viabilidade das células. Por quê? No processo de congelamento, a gente tem uma formação de uma série de cristais intracelulares que rompem essas células, ou seja, que destroem as células, que destroem esses linfócitos T, que são muito relevantes para a qualidade do colostro em si. Tá? Oi? Então é tipo no relação ao sêmen. Assim, no sêmen a gente tem esse problema também, né? De Sim, por isso que eu tô destruição de falando. células durante o processo de congelamento. E aí, inclusive, no sêmen, a gente utiliza alguns crioprotetores, não é isso? Para reduzir essa perda de células. Só que isso a gente não faz no colostro, tá? Não é algo, mas a ideia é a mesma, tá? A ideia é a mesma. O que a gente tem ali no sêmen? Células, espermatozoides. E o processo de congelamento também destrói. Congelamento, descongelamento também destrói parte dessas células. Isso vai acontecer no colostro também, tá? Então, no colostro, a gente vai ter uma quantidade bem menor de células. No colostro proveniente de um banco, né, de colostro. Então, tem esse pequeno impacto. O que não quer dizer, longe disso, tá? Não estou falando isso. O que não quer dizer que o banco de colostro não seja uma excelente ferramenta para prevenir, né? Ou para remediar falhas de transferência de imunidade passiva. É uma excelente ferramenta. Sempre que a gente tiver a possibilidade, deve ser feito. Oi? Alguém levantou a mão? Então, no caso, na própria fazenda, pode fazer esse banco de colostro? Claro, sem dúvida. Deve até. Que igual eu até mandei no chat, sabe? Se realmente era bom, igual guardar o colostro de uma vaca que tem uma quantidade boa, sabe? E fornecer para um bezerro que perdeu a mãe na hora do parto. Ah, não tinha visto a sua mensagem aqui, ela passou. Não, sem dúvida. Por exemplo, esse exemplo aí que você deu, né? É um dos exemplos clássicos, né? Porque a gente precisa de um banco de colostro. Nem sempre a gente vai ter outra mamãe parindo, né? Pode ser. Mas nem sempre a gente vai ter outra mamãe parindo para fornecer colostro e uma mamãe que tenha parido, né? Que tenha colostro em quantidades suficientes também. Então, o banco de colostro é uma solução importantíssima, uma ferramenta excelente, né? E bem elegante aí da gente solucionar algumas dessas falhas de transferência. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Ok? Mas a gente sabe que existe esse impacto aí do processo de congelamento e descongelamento.
Ok? Antes da gente falar, então, sobre, se não me engano, falhas de transferência da imunidade passiva, como curiosidade, né, eu vou falar para vocês como é que acontece em aves, né? Por exemplo, na nossa ave doméstica. A mamãe ave, a mamãe galinha, né, também transfere para o pintinho imunoglobulinas, tá? E ela transfere como? Via ovo, né? Via componentes do ovo, via anexos embrionários. Então, a mamãe ave, né, tem a imunoglobulina Y em grande quantidade no seu sangue. E ela transfere essa imunoglobulina Y para o que veria a ser a gema, né, para o vitelo, para o saco vitelino. Então, o saco vitelino, o vitelo aqui, ó, do embriãozinho, amarelinho aqui, é cheio de imunoglobulina Y, e a mamãe, durante o desenvolvimento, né, do ovo, do embrião, do ovo, dos anexos, transfere da sua circulação sanguínea para esse anexo, certo? Além disso, ela também produz, ao longo do seu oviduto, ao longo do seu trato reprodutivo, do seu canal, né, reprodutivo, uma grande quantidade de imunoglobulina A, porque aqui é revestido de mucosa. O oviduto, ele é revestido por mucosa. Qual que é a imunoglobulina presente em maior quantidade nas mucosas? Imunoglobulina A. E essa imunoglobulina A, à medida que o ovo vai se desenvolvendo no oviduto, ela vai sendo transferida para o albúmen, para o amnion, o que viria a ser posteriormente a clara, né, do ovo, o albúmen. Então, o filhote, né, o embriãozinho, o pintinho aqui dentro, ele, a partir do vitelo, absorve pelo cordãozinho aqui, né, uma grande quantidade de imunoglobulina Y, que vai proteger esse embrião e, posteriormente, o pintinho, de forma sistêmica. Tá? Vou ter muita imunoglobulina Y sendo absorvida para a circulação sanguínea e compondo os tecidos desses pintinhos. E esse embrião, ele deglute o amnion. Tá? Ele deglute o amnion, contendo imunoglobulina A. E essa imunoglobulina A vai proteger esse filhote ao longo do trato gastrointestinal. Ela não vai ser absorvida em grande quantidade, mas vai permanecer no trato gastrointestinal por certo tempo, protegendo esse pintinho aí. Tá? Então, é dessa forma que as aves também fazem a transferência de imunidade passiva para os seus filhotinhos. Nem via transplacentária, porque eles não têm, nem via colosso, porque obviamente elas não produzem, mas via ovo num processo um pouquinho diferente, mas que o resultado é bastante semelhante ao que acontece para os mamíferos, certo? Beleza? Então fica aí como curiosidade para vocês essa transferência. Bom, agora que a gente já falou sobre a importância, né, do colostro, componentes, imunoglobulinas, células, como é que é transferido, enfim, a importância dessa transferência, né, vamos falar quando essa transferência ela falha, que são as falhas de transferência passiva natural. Então, qual que é o problema disso? Qual que é o problema quando não acontece uma transferência adequada de componentes do sistema imune da mãe para o filhote? Esse animal, né, ele se torna extremamente suscetível a infecções, intoxicações e a morrer nos primeiros dias ou nas primeiras semanas e meses de vida, né? Por razões óbvias. Por quê? Ele não tem o sistema imune completamente desenvolvido, o sistema imune dele vai demorar um tempo ainda para montar respostas imunes robustas, ele não recebeu componentes do sistema imune da sua mãe em quantidade adequada, e ele já vai estar submetido aos desafios, agentes infecciosos, toxinas, etc, etc. Então, esse animal vai ser aquele animal que esses animais, né, que sofrem falhas de transferência passiva natural. São animais que têm uma mortalidade maior, são animais que têm uma morbidade maior, ou seja, são animais que se tornam doentes com mais facilidade, são animais que se desenvolvem menos em todos os aspectos.
E são, muitas vezes, animais que, no futuro, produzirão menos no caso dos animais de produção, certo? Performarão menos no caso dos animais que devem performar. Ok? Então, tem um impacto muito grande. Falhas de transferência passiva natural têm um impacto muito grande para a vida precoce dos animais, podendo levá-los à morte, e também para a vida tardia, né? Tendo como consequência um desenvolvimento pior, uma performance pior no trabalho, uma produtividade maior, etc, etc, etc. Certo? A gente tem 3 principais grupos de falhas, né? Fontes de falhas de transferência passiva natural. Falhas de produção, falhas de ingestão e falhas de absorção. E aí, agora, ao longo dos próximos slides, antes da gente ir para o intervalo, eu vou falar, vou dar alguns exemplos, né? Eu vou falar o que são essas falhas e dar alguns exemplos que podem causar essas falhas. Tá? Exemplos que podem causar essas falhas. Aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntam. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. O Gabriel, você está meio fora da aula, né? Mas eles têm uma... eu não sei dizer exatamente, tá? Mas eles têm uma resistência muito grande a agentes infecciosos e principalmente algumas toxinas. Tá? Por exemplo, eles ingerem sempre ingerem uma quantidade de toxinas botulínicas muito grande. Qualquer outro animal, né, ou outros animais que não têm esse hábito, né, de comer carcaça, né, enfim, qualquer outro animal que ingerisse morreria. Mas eles são muito resistentes, mas eu não sei te explicar a razão dessa resistência deles a alguns agentes infecciosos e algumas intoxicações, né? Não sei te explicar a razão, vamos dizer assim, imunológica ou microbiológica, enfim, fisiológica dessa questão. Mas isso acontece. Beleza, beleza. Vamos lá, então, vamos falar sobre esses tipos de falha, então, começando pelas falhas de produção. O que é uma falha de produção? Né? É aquela falha em que, de duas uma, ou a mãe produz uma quantidade de colostro insuficiente, ou ela produz um colostro de baixa qualidade, tá? Ou os dois ao mesmo tempo, tá? Então, falhas de produção quer dizer que a mãe está produzindo um colostro inadequado. O que quer dizer esse colostro inadequado? Baixa quantidade e ou baixa qualidade, certo? Ok? Naquelas propriedades que realizam a colostragem pelo banco de colostro, essas falhas de produção podem acontecer também por falhas de administração e gerenciamento do banco de colostro. Vamos ver alguns exemplos, né, de quando essas falhas de produção podem acontecer. A primeira delas é a variação individual, tá? A genética do animal. Alguns animais, simplesmente, sem nenhuma razão, assim, animais bem nutridos, animais sem doenças, animais, enfim. Existe variação individual. Existem alguns animais, algumas mamães, que produzem colostro em quantidade, mas principalmente de qualidade mais baixa, naturalmente. Tá? Isso tem muita relação com a genética desse animal. E, nesses casos, há pouco a se fazer em relação a isso. Tá? Outro exemplo, nascimento de prematuros, filhotes prematuros, que nascem antes do momento. Qual que é o momento que as mamães produzem o colostro? Últimas semanas de gestação. Se esse animal nasceu prematuro, pode ser que essas últimas semanas não tenham acontecido. E aí eu posso ter um colostro ainda não muito bem produzido, porque o animal nasceu antes, ele chegou antes, ele antecipou a sua chegada, né? E aí eu posso ter uma falha de produção. Não deu tempo dessa mãe produzir um colostro ainda em quantidade e ou qualidade suficientes. Lactação prematura ou gotejamento excessivo. Aquele animal, isso acontece muito em bovinos, né? Aquele animal que antes do parto está gotejando muito colostro. Está indo embora, está indo embora, está indo embora. Isso, quando exagerado, quando há um gotejamento excessivo, né,
pode levar a uma redução da quantidade de colostro quando esses animais nascerem, tá? A ausência de período seco, a ausência de um período de descanso para essa mãe, isso é muito importante para vacas leiteiras, né? Então, a ausência de um período ali, daquela mãe, um período seco em que aquela mãe consiga descansar, né? Entre partos, entre lactações. Então, a ausência desse período seco frequentemente leva à produção, no próximo parto e na próxima lactação, de um colostro com piores, de uma pior qualidade, talvez até de uma menor quantidade. Primíparas. Quando a gente compara, o que são primíparas? São aquelas mamães de primeira viagem, né? Quando ocorre esse gotejamento, é recomendado fazer o esgotamento, a retirada depende do tempo. Tá? Depende do tempo. Mas se esse gotejamento for excessivo, você pode sim fazer a retirada. Não necessariamente esgotar, tá? Não necessariamente esgotar, mas pode fazer a retirada para compor, por exemplo, o banco, né? Quando a gente compara primíparas, as mamães de primeira viagem, com as multíparas, né? Com as mamães de segunda, terceira, quarta, quinta, enfim, viagem, a gente vê que as primíparas frequentemente produzem um colostro de menor qualidade, tá? Então, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Então, sempre que a gente tiver aquela mamãe, né, de primeira viagem, é sempre muito importante a gente prestar atenção à qualidade, quantidade e qualidade de colostro produzido por elas, tá? Para tentar corrigir possíveis falhas de produção. Mais exemplos de falhas de produção: morte da mãe. Foi o que acho que foi a Carol, né? Foi o exemplo que a Carol citou. A mãe morreu. Infelizmente, a mamãe morreu. É isso mesmo. A mamãe morreu. Né? Se a mamãe morreu, como é que ela vai fornecer o colostro? Né? Então, aí eu tenho uma falha de produção. Ela não produziu o colostro, porque ela, infelizmente, morreu. Certo? Bom, mas mastites. Então, as mastites, obviamente, por razões óbvias, podem levar a uma produção de colostro em menor quantidade e também podem levar a uma produção de colostro de pior qualidade. Por quê? Muitos dos agentes bacterianos presentes ali durante essas infecções podem degradar os componentes do colostro, inclusive as imunoglobulinas, né? Inclusive as imunoglobulinas. Então, vacas com mastite frequentemente produzem um colostro de menor qualidade. Doenças no periparto, a gente tem uma série, vocês vão ver lá com o Leozão, né, em algum momento, em relação às doenças do periparto, por exemplo, né, de ruminantes. E essas doenças, por debilitarem o animal em si, e muitas delas por impactarem na produção, né, na secreção da glândula mamária diretamente, elas vão levar à produção de um colostro em menor quantidade e pior qualidade também. Má nutrição por razões óbvias, claro, também pode ter um impacto na quantidade e qualidade do colostro. E, no caso, né, daquelas propriedades que fazem a utilização do banco de colostro, o mau armazenamento e manuseio do colostro nos bancos de colostros podem levar a uma falha de produção. Então, o que seria um mau armazenamento, por exemplo? Em temperaturas não, ou incorretas, né, em temperaturas acima do ideal. Mau manuseio, né, a perda, né, o mau gerenciamento em si, né, daquele banco de colostro, fazendo com que eu tenha disponível, quando necessário, uma menor quantidade de colostro e muitas vezes também uma pior qualidade desse colostro, principalmente pelo processo ali de mau armazenamento. Pode perguntar. Então, teve uma vez que uma vaca, ela ficou com o útero muito grande, muito mesmo. Só que quando ela pariu, ela não dava nada, nada de leite. O bezerrinho acabou morrendo, porque a gente não tinha banco de colostro, não adiantou, sabe? Acabou adoecendo. Ele morreu e a vaca não dava nada, nada, nada. O útero muito grande e a lactação anterior tinha sido muito boa de leite, mas quando ela pariu, nada. Saía nem uma gotinha que seja. Sim, ela tinha mastite.
Não saía nada. O útero ficou inchado, sabe? Mas inchado como fosse normal mesmo. Ah, tá. Mas, fora isso, não apresentou mais nenhum sinal, sabe? Só o leite não saía, de nenhum dos tetos. Entendi. É, um exemplo de falha de produção, né? Falha de imunidade passiva. E aí a gente viu o resultado nesse animal, né? E essa vaca depois ela pariu de novo? Não, foi para descarte. Entendi. Um outro exemplo também, que eu acho que acontece bastante em bovinos, que é a mãe rejeitar o bezerro, aí ele acaba não mamando o colosso também. Sim. Aí, nesse caso, é um exemplo de falha não de falha de produção, um exemplo que eu vou citar à frente, tá? E nesse caso, a mãe ela não necessariamente ela falhou em produzir, né? Ela pode ter produzido um colosso de quantidade e qualidade adequados, mas ela não tem habilidade materna. Ela não tem habilidade materna. É um dos exemplos que eu vou dar a seguir. Existe uma quantidade ideal para um bezerro ingerir colosso, pode ingerir à vontade. Vamos ver daqui a pouquinho. Vou mostrar daqui a pouquinho. Acontece mesmo, com suínos também acontece muito, né? Acontece bastante. Uma das principais causas de falha de transferência de imunidade passiva é baixa habilidade materna. Isso acontece para todas as espécies, né? Acontece bastante em suínos também. Ok? O outro... Pois Um não. caso que aconteceu, que tem muito tempo já que eu lembro, mas, tipo assim, eu não lembro se a vaca estava com mastite ou alguma coisa, só lembro que, assim, o útero dela estava muito grande, os tetos tudo inchado, assim, estava até roxo, bem dizer, e aí, tipo assim, ela sentia tanta dor, eu não sei se foi por acúmulo de leite ou doença, igual eu falei, não lembro, mas ela sentia tanta dor que ela nem deixava o bezerro mamar, nem para tirar, assim, na mão mesmo, ela estava deixando. Acontece. Exatamente. Doenças, a própria mastite, né? Ela pode levar aí a dor, pode levar esse animal à recusa, né? No aleitamento, vai levar uma falha de imunidade, de transferência de imunidade passiva. Mas não necessariamente de produção, entende? Tá? Esse animal, essa mamãe, ela pode ter produzido um colosso de quantidade e qualidades top, adequado. Mas esse bezerro não vai, ou esse animal, né, não vai tomar, não vai ingerir. Já é um outro grupo de falhas, né? Um grupo, por exemplo, falha de ingestão. Então, aqui nesse grupo de falhas de ingestão, essa mamãe pode ter produzido um colosso top, porém houve consumo inadequado de colosso pelo animal, pelo neonato. Por isso a gente chama de falha de ingestão. Esse neonato não consumiu adequadamente, né, esse colosso, tá? Principalmente em relação à quantidade. Principalmente em relação à quantidade. Quando é que isso acontece? Muito. Nascimentos múltiplos. Qual espécie que tem nascimentos múltiplos em que a colossagem é extremamente importante e o fato de ter nascimentos múltiplos dificulta bastante isso. Está aí na imagem, né? Os suínos, a porca. Quantos leitõezinhos aí a porca está tendo hoje? Em média? Mais de 20? E será que ela aumentou, ao longo do tempo, ela aumentou o tamanho da ninhada, né? Será que a quantidade e qualidade de colosso desses animais aumentou numa mesma crescente do que aumentou o tamanho da ninhada? Não necessariamente. Então, os nascimentos múltiplos, né, são um complicador, né? São um complicador. E aí, para essas espécies, né, para os suínos, vai haver uma importância muito grande na assistência ao parto e assistência à colostragem, justamente para gerenciar esses múltiplos nascimentos, gerenciar essa quantidade enorme de filhotes que precisam mamar quantidades adequadas de colostro. Tá? Baixa aptidão materna, que é o exemplo que vocês estavam dando aí, né? Baixa aptidão materna pode acontecer em qualquer espécie, né? Baixa aptidão materna, nesse caso, é aquela mamãe que, por alguma razão, né, se recusa, dificulta a amamentar os seus filhotes. Pode ter produzido um colosso top, mas ela não deixa, né, ou dificulta a mamada daqueles filhotes. Pode ser que eles ingiram colostro
em quantidades menores que as adequadas, tá? Nascimento de neonatos prematuros, de partos distóxicos, ou que por alguma razão nasceram fracos, tá? Por doenças, por exemplo. O que que isso pode levar a falhas de ingestão? Esses animais vão ser fracos, tá? Neonatos prematuros, neonatos provenientes de partos distóxicos, partos com dificuldade, demorados, e neonatos que por alguma razão nasceram fracos, eles vão ter dificuldade de mamar, tá? E aí, naturalmente, eles vão ingerir uma quantidade menor de colostro, se não assistido de forma adequada, tá? Mamas ou tetas defeituosas. Por que mamas, né, ou tetas defeituosas pode levar à falha de ingestão? Porque isso acontece muito, né? A questão não defeituosa, né? Não posso utilizar esse termo para mamãe humana, né? Mas a mamãe humana, algumas mamães humanas têm dificuldade, né, em amamentar por conta do formato, enfim, do mamilo, no caso, né? Por quê? Porque o filhote pode ter dificuldade, né, ou o filho, né, no caso da mãe, pode ter dificuldade de encaixar, né, de segurar e de fazer a sucção. Isso também acontece nas mães mamíferas, né, nas espécies domésticas. Isso acontece, por exemplo, nos ruminantes domésticos. Então, mamas ou tetas defeituosas que dificultam aquela pegada, né, a sucção pelo filhote. Podem ser muito pequenas, muito finas, ou até mesmo aquelas muito grossas, que vão dificultar, vão levar a falhas de ingestão. Mamas ou tetas machucadas, doentes, por alguma razão, inflamadas, também podem levar a uma falha de ingestão. Por quê? Essa mãe vai sentir dor. E por ela sentir dor, ela vai dificultar ou mesmo não deixar que os filhotes mamem. Posso levar a uma falha de ingestão. Certo? Mais exemplos. Defeitos congênitos de maxila e de mandíbula ou até mesmo da cavidade oral desses animais. Animais que nasceram com defeitos congênitos nessa região. Qual o impacto que isso vai ter? Esse animal vai ter dificuldade, né, de mamar, vai ter dificuldade de encaixar a boca, vai ter dificuldade de realizar a sucção. Então, alguns defeitos congênitos podem levar a essas falhas de ingestão. Má assistência ao parto e à colostragem. Muito importante a assistência ao parto e à colostragem para todas as espécies, mas, assim, é algo, um ponto crítico na suinocultura, né? E muito importante também na bovinocultura e na equinocultura. Prateleira de cima da importância da suinocultura. Segunda prateleira, ruminantes e herbívoros, né? Herbívoros domésticos, de forma geral. Mais exemplos. Fornecimento. Agora vou brilhar, né? Vou fornecer colostro de forma adequada. Vou fornecer na mamadeira. Por quê? É interessante fornecer colostro na mamadeira? Por exemplo, para potros e para bezerros. Por que seria importante a gente fornecer colostro via mamadeira? Para garantir que ele está mamando colostro. Para garantir que ele está mamando colostro e... Absorvendo. Não, absorvendo não, mas para garantir que ele está mamando colostro, que é muito importante, além da qualidade do colostro. Ingerindo as imunoglobulinas. Não, a quantidade. A quantidade. Então, eu fornecer o colostro via mamadeira, o que eu consigo assegurar? O que eu consigo calcular? A quantidade que ele está ingerindo. Vocês já viram a mamadeira? Ela tem os níveis, ela tem lá o ml, tem a graduação lá de volume. Então, além de garantir que ele está ingerindo, eu ainda consigo medir, né? Eu consigo fornecer a quantidade adequada para aquele animal. Tá? Só que... Ô, Guilherme, Oi. eu acho outra coisa que é benefício na mamadeira, que a gente fornece aqui em casa é assim, na mamadeira. Porque o bico é mais macio do que o teto. Então, ele tem mais facilidade. Então, tem menos rejeição, menos
tipo assim, tem muitos bezerros que você vai chegar na vaca pra ele mamar, Tem a tirada é dificuldade. mais dura, ele não quer aquilo. E na mamadeira, não, como é mais macio, eles aceitam com facilidade. Beleza. Contanto, ó, que não seja isso aqui, ó. Olha só, que eu coloquei aqui de último exemplo desse tipo. Contanto que não seja bico da mamadeira inadequado. Então, o bico da mamadeira inadequado também pode levar a falha de ingestão, tá? Então, eu não... tenho bico próprio. Não posso pegar a mamadeira lá, Realmente. a mamadeira Tem um bico certinho mesmo. eu não posso pegar a mamadeira lá do Julinho, da vizinha, e achar que eu vou dar colosso para os meus bezerros assim, né? Tem que ser uma madeira correta, com o bico correto, com abertura correta. Não é pegar aquele bico e rasgar no canivete, a abertura que foi, tá bom? Não pode ser nem muito grossa, né? Nem muito grande a abertura e nem muito fina. Se for muito fina também, aquele animal vai ter que fazer uma força muito grande. E pode ser que ele se canse antes de mamar o volume adequado. E vai levar uma falha de ingestão. Tem que estar limpa também, perfeito, né? Não tem que fazer a limpeza entre uma mamada e outra. E, obviamente, se eu quero fornecer via mamadeira, excelente, ótimo, muito bom. Agora, eu tenho que ter um bico adequado e eu tenho que fornecer o volume adequado também, né? Não adianta eu utilizar uma madeira e estar fornecendo volume inadequado. Aí não serve para nada, assim, serve, mas assim, aí não tem lógica, né? Mas acontece. Eu coloquei aqui porque acontece. Ok? Último grupo de falhas são as falhas de absorção. Nesse caso, olha só, nesse caso a mamãe pode ter produzido um colostro top, quantidade, qualidade adequados. O filhote pode ter ingerido uma quantidade certa, adequada também, mas ele não absorveu os componentes, ele não absorveu as imunoglobulinas. Por alguma razão, ele não conseguiu absorver. Ele teve o acesso ao colosso em quantidade e qualidades adequados, mas ele não absorveu em quantidade certa, correta, as imunoglobulinas. Onde é que isso pode acontecer? Essas falhas de absorção. Variação individual, novamente. Então, alguns animais, por razões provavelmente genéticas, que a gente tem pouca, assim, no momento, na prática, a gente tem pouca influência nisso, mas alguns animais, por variação individual, naturalmente vão ser animais que vão absorver menos, vão ter uma capacidade absortiva menor e vão sofrer os impactos disso. Tá? Outra questão, uma das mais importantes, não mamada em tempo hábil. Aquele animal que ele pode ter até ingeriu o colosso em quantidade boa, o colosso estava em qualidade, está top, mas ele ingeriu no tempo incorreto. Qual que é o tempo correto? Onde é que acontece o fechamento ali do intestino para as imunoglobulinas? Não é 24 horas, depois das 24 horas não cai muito, né? Então, um animal que não mamou no tempo correto, nas primeiras horas. De preferência, né, eu vou mostrar aqui, mas de preferência, nas primeiras 12, 6 horas. É quando a gente sabe que a absorção ela é máxima, né? Ela é muito alta. Beleza? Não fornecimento, às vezes o animal não mamou, né? Ou eu não forneci manualmente esse colosso em tempo hábil, né? Então, ele pode não ter mamado naturalmente o colosso em tempo hábil, por alguma razão, e eu também não forneci manualmente esse colosso no tempo hábil, certo? Nascimentos múltiplos também podem dificultar bastante, né? Principalmente se eu tenho uma má assistência ao parto e à colostragem. Tá? Ok? Aqueles animais vão ingerir podem ingerir mais tardiamente o colostro e no momento em que a absorção, né, a capacidade absortiva ali do intestino, as imunoglobulinas,
reduziu bastante. Certo? Então, aí, os 3 grupos de falhas de transferência de imunidade. Falhas de produção, falhas de ingestão e falhas de absorção. Aqui, essa imagem é uma imagem, né, que os 3 Qs da colostragem é uma imagem que está focada em bovinos, né? Em bovinos. Então, o que são os 3 Qs da colostragem, né? Quantidade adequada, qualidade adequada e o quão rápido, né? A gente sabe que a absorção máxima é nas primeiras 6 horas. Mas nas próximas 6 horas, a absorção também é interessante. Então, a gente pode, por exemplo, existem várias formas, né? Aí, isso tem uma literatura muito vasta, vocês podem pesquisar aí, inclusive em sites especializados. Mas uma forma interessante, né, é fornecer 10% do peso vivo desse animal, ou entre 3, 4, até 6 litros de colostro, dividido em 2 vezes. Metade nas primeiras 6 horas, metade nas próximas 6. Ou o máximo possível nas primeiras 6 horas e o máximo possível nas próximas 6 horas. Tá? Lembrando que, após as 24 horas, ou às vezes até antes, principalmente para aqueles animais que mamaram alguma quantidade de colostro, eu tenho fechamento e a absorção vai ser mínima. Eu posso até tentar, eu devo fornecer, na verdade. Então, se eu tenho aquele animal, eu tenho um animal que, por alguma razão, ele não ingeriu colostro nas primeiras 24 horas. Então, eu chuto o balde e falo, então foda-se, eu não vou dar mais nada. Não. Esse é um animal que deve ingerir o colostro, mesmo após as 24 horas. Para que ele tenha capacidade de absorver pelo menos uma pequena quantidade de imunoglobulinas, tá? Beleza? Bom, antes da gente fazer o intervalinho, vamos falar um pouco de avaliação da qualidade do colostro, né? Vamos ver se, quem sabe a gente não faz uma prática bem simples com isso aí, em dando tempo. Mas, Guerra, deixa eu só te perguntar um negócio. Claro. Nas falhas de absorção, o filhote pode nascer sem os receptores, não sei, alguma coisa do tipo? Isso poderia, não sei te dizer, né? Mas isso poderia explicar aquela variação individual, né? É uma das hipóteses. Por que alguns animais simplesmente não têm, ou simplesmente têm uma capacidade menor de absorver esses imunoglobulinas? Por que animais simplesmente absorvem menos e ocorrem essas falhas? É possível que seja por conta disso? Por uma quantidade menor daqueles receptores? Pode ser, mas eu não consigo te dar certeza. Mas é uma hipótese extremamente viável. Ok? Bom, um dos pontos muito importantes do processo de colostro-colostragem, principalmente quando a gente está falando, né, de vacas leiteiras, de ruminantes domésticos, quando a gente está falando também dos equídeos domésticos, é a avaliação da qualidade do colostro. Quais são as opções que eu tenho para fazer essa avaliação? Alguém sabe? Na imagem aí tem uma que não é tão comum. Não sei se alguém já viu essa aqui que está na imagem. Eu acho que eu nem coloquei, eu coloquei só na imagem, eu devo ter ocultado os slides. Quais são as opções para a gente avaliar a qualidade do colostro? Que é um dos pontos mais importantes, né? Essa aí da imagem é uma. Como é que vocês fazem lá na fazenda de vocês? Vocês moram, trabalham, estagiam? Alguém avalia colostro? Ou não? É no olho, né? Quanto mais amarelo, melhor, não é isso? É no zóio. Nunca fiz. Tem algumas formas, tá? Da gente fazer essa avaliação da qualidade. Não fazemos. É importantíssimo, né? Uma medida assim, pode perguntar, Ana. Uma medida simples. Eu não trabalho em fazenda, mas eu já fiz o curso de cria e recria, que eles têm, se o nome do negócio me fugiu, que a gente pinga uma gota do leite e ele conta a densidade do leite. Perfeito. É por aí. Essa é uma das formas, né? Então, essa é uma das que eu vou falar.
A forma mais, assim, vamos dizer, talvez, a forma mais simples, né, seria a utilização do colostrômetro. O colostrômetro é um medidor da qualidade do colostro. Então, o que a gente precisa para isso? Né? O que é o colostrômetro? Parece um termômetro gigante. Tá? Um termômetro de mercúrio gigante. Que a gente vai fazer a imersão, né, dentro do colostro. Então, aqui eu tenho um provetão, né, essa vasilha de plástico aqui, que é uma proveta grande, onde eu vou colocar o colostro, e eu vou simplesmente, né, jogar esse colostrômetro, né, que parece um termômetro gigante, lá dentro. Tá? Lá dentro. E aí, claro, limpo, né, gente? E aí ele tem aqui no seu corpo algumas gradações, né? Algumas graduações. A parte vermelha, uma parte amarela aqui no meio e uma parte verde aqui. Esse colostrômetro, ele tem um pezinho aqui embaixo. Um pezinho padronizado. Qual que é a ideia dele? Deixa eu ver. Qual que é a ideia dele? Ele vai correlacionar a gravidade do colostro com a concentração de imunoglobulinas, ou seja, quanto maior a concentração de anticorpos, maior a gravidade, maior a densidade, mais pesado vai ser esse colostro. Tá? Mais pesado vai ser esse colostro, vamos dizer assim. Quando eu soltar esse colostrômetro dentro, ele vai boiar, ele vai afundar e vai boiar, até o momento em que ele se estabiliza. Quanto mais denso, quanto maior a quantidade de imunoglobulinas, quanto mais denso for o colostro, menos o colostrômetro vai afundar. E aí, o leite, ou o colostro, melhor dizendo, vai bater, por exemplo, aqui na linha verde. Por que vai bater na linha verde? Porque ele vai afundar menos. Se ele afundar mais, se o colostrômetro afundar mais, o que isso quer dizer? Quer dizer que o colostro não está muito pesado. A densidade está baixa. Provavelmente a quantidade de imunoglobulinas também está baixa. E aí ele vai ficar, a borda, né, do colostro vai ficar aqui, por exemplo, na faixa vermelha. E essa faixa vermelha quer dizer o quê? Está correlacionado com certa quantidade de imunoglobulinas por ml e com colostro de baixa qualidade. Na faixa amarela, a gente tem uma qualidade média, uma quantidade de imunoglobulinas mais ou menos uma qualidade média. Na faixa verde, quer dizer que eu tenho uma quantidade alta de imunoglobulinas. Esse é um colostro de ótima quantidade. A gente tem que fazer esses testes em uma temperatura ambiente, né? Temperatura de 20 a 25 graus, porque a temperatura não pode interferir aí nesse teste, tá? Vamos ver um vídeo que eu acho que vai ficar mais, talvez vai ficar mais claro para a gente entender. Tá dando para ver aí a imagem? Tá, né? Então, o que a gente tem aqui nessa imagem? A gente tem o provetão com colostro dentro, né? E aqui o rapaz está inserindo o colostrômetro nele, dentro desse colostro aqui. Esse colostrômetro vai afundar, boiar e até se estabilizar. Se ele afundar menos, ou se ele afundar mais, melhor dizendo, a borda aqui, ó, essa borda vai ficar na parte vermelha, ou seja, um colostro de baixa qualidade. Se ele afundar menos, quer dizer que o colostro está muito pesado, ele não consegue afundar, essa borda vai ficar aqui na parte verde, ou seja, um colostro de boa qualidade. Vamos ver o vídeo. Então, olha aí, a graduação, né? Vermelho, amarelo, verde. Tem esse balãozinho com o peso embaixo. Esse é um peso padronizado, né? Ele está aferindo a temperatura, né, do colostro, porque não pode estar acima de 25 graus, entre 20 e 25. Pega o colostrômetro e simplesmente... Aí ele está mostrando as graduações, né?
Qualidade alta, média e baixa no vermelho. Aí ele vai soltar o colostrômetro lá dentro e ver se ele afunda muito ou boia mais. O que aconteceu ali? Qual a qualidade desse colostro aí? Será que é uma qualidade boa, média ou ruim? Ele parou aí, ó, tá? Do jeito que está na imagem aí. Colostro de qualidade boa, média ou ruim? Qualidade boa. Qualidade boa, né? Ele parou ali, a borda do colostro, né? O topo do colostro parou na parte verdinha, não é isso? E, ou seja, ele boiou. O colostrômetro ele não afundou muito. Por quê? Esse colostro está muito denso, muita proteína, muito anticorpo. Tá? Esse é um colostro de boa qualidade. Certo? Ok? Então, teste extremamente simples, né? Extremamente simples. A gente só precisa ter um provetão e o colostrômetro. Tá? Se vocês quiserem adquirir, por exemplo, no Mercado Livre tem. Ok? Temos outra, esse não é o único método. Tá? Esse não é o único método de avaliação. O outro método de avaliação, que é até mais sensível, vamos dizer assim, ele é até mais técnico, mas que também é muito simples, é utilizando o que a Ana falou, né? Que é o refratômetro de Brix. Refratômetro de Brix é um aparelho que correlaciona uma porcentagem com a quantidade de sólidos totais do colostro, ou seja, quantidade principalmente de proteínas, de imunoglobulinas. Tá? O nome desse aparelho é refratômetro. O que acontece aqui? Ele vai medir o desvio da luz quando essa luz atravessa o colostro. Olha só, se eu jogo luz em água, essa luz vai sofrer pouca refração. Por quê? Porque dentro da água pura tem poucos sólidos, ou nada, né? Quando eu jogo essa luz, quando eu jogo um feixe de luz, e esse feixe de luz atravessa um colostro, com uma grande quantidade de proteínas, de anticorpos, de imunoglobulinas, essa luz sofre um desvio grande por conta dessas proteínas que estão presentes ali. Tá? A quantidade de desvio, quanto maior for esse desvio da luz, maior a quantidade de proteínas e, portanto, de imunoglobulinas presentes ali. Tá? Esse refratômetro nos dá essa quantidade de desvio, de refração da luz em porcentagens. Tá? Em porcentagens. Então, por exemplo, para o leite de vacas, para um colostro de vacas, uma refração de 21% para mais quer dizer um colostro de boa qualidade. Tá? Uma refração menor que 21% quer dizer um colostro de baixa qualidade. Por quê? Porque ele tem pouca imunoglobulina e a luz, quando atravessou ele, desviou pouco, teve pouca refração. Então, é isso que esse refratômetro mede. De forma prática, no final das contas, o que a gente vai ter que saber? A gente vai colocar a gotinha do colostro no refratômetro de Brix, que eu vou mostrar a imagem aqui, e a gente vai olhar a porcentagem que aparece nesse refratômetro. Se tiver de 21 para mais, boa qualidade esse colostro, no caso de bovino. Se tiver abaixo de 21, um colostro ruim. Simples assim. Tá? Para as outras, posso utilizar para outras espécies? Posso utilizar para o colostro de éguas? Pode, mas aí o valor é outro. A gente vai ter que procurar referência. Se não me engano, em éguas é 30%. Se não me engano, em éguas, um colostro de boa qualidade é acima de 30%. Tá? Porcentagem de Brix, que é o refratômetro de Brix, porcentagem de Brix acima de 30%. Então, se vocês observarem nessa imagem aqui em cima, ó, essa imagem da esquerda é a imagem que a gente vê olhando no refratômetro óptico. A gente coloca, eu vou mostrar a imagem dele, a gente coloca
o zóio lá e vê isso aí, ó. Essa transição da área azul para a área branca é o local onde eu olho. Aqui já está até assimilado de vermelho aqui. Por quê? Está abaixo de 21, ou seja, esse é um colosso de baixa qualidade. E no da direita, olha onde que está a transição aqui, olha onde que está a faixa. Está mais ou menos... Opa, está muito grosso. Está mais ou menos aqui, né? Está mais ou menos aqui, ó. Como é que está a porcentagem ali desse colosso no refratômetro? Está o quê? 28, 29, né? 28, 29%. Esse é um colosso de vaca, então um colosso de ótima qualidade. Está acima de 21% na porcentagem de BRICS, certo? Eu tenho o aparelho não sei como falar, óptico ou analógico, vamos dizer, que é esse mais comum da gente encontrar, né? Que é esse aqui da imagem, ó. Esse é um refratômetro. Eu coloco uma gotinha aí, está mostrando aqui, né? Coloco uma gotinha de leite aqui, ou de colosso, perdão, aqui, fecho e olho. E aí eu já consigo ver. Eu já consigo ver na imagem. Mas a gente tem também o refratômetro de BRICS digital, tá? Que a gente simplesmente joga aqui uma gotinha no local de leitura e espera estabilizar a leitura. Aqui deu 25,7, né, no refratômetro de BRICS. Esse colostro daqui é um colostro de boa qualidade ou ruim? A gente jogou aqui na gotinha aqui. Um colosso provavelmente de excelente qualidade, né? Ele está acima e está muito acima de 21%. Se esse colosso fosse um colosso de égua, será que ia ser um colosso de boa ou de má qualidade? Provavelmente um colosso de má qualidade, porque tenho quase certeza que para éguas o parâmetro é 30%. Ok? Tranquilo? Então essas são as formas. Tem outra forma também, que é interessante, é uma que chama... Aí eu vou deixar para vocês pesquisarem, quem tiver interesse. É um tipo diferente de colostrômetro. Eles chamam de colostrobols. Eu joguei aí no chat, deixa eu colocar aqui na tela. Quem tiver interesse, dá uma pesquisada. Chama colostrobols. Também é um tipo de colostrômetro bem legal, por cima. A gente pode utilizar também. Ok? Beleza? Alguma dúvida? Alguma dúvida antes da gente ir para o intervalo? Ou tá tranquilo? Beleza, então. Então vamos fazer um intervalinho aí de 20 minutos. Pode ser de 15 minutos? Já que não tem que ir correndo para a cantina. Então vamos voltar. Pode. Então vamos voltar às 20h55. 20h55, tá bom. A gente... Beleza? Até daqui a pouco, então. Beleza, vamos falar agora sobre imunização passiva ainda, né? Só que é artificial. A gente acabou de falar das imunizações passivas naturais, não é isso? Com foco aí em colostro e colostragem. Agora vamos falar daquele tipo de imunização passiva, né? Aquele tipo de transferência de componentes do sistema imune que nós criamos artificialmente a nosso favor em algumas circunstâncias e que a gente utiliza também em medicina veterinária, tá? Bom, a imunização passiva artificial é a utilização dos soros hiperimunes, também chamados de soros terapêuticos. Eu não gosto muito do termo terapêutico, porque remete, obviamente, ao tratamento. E nem todos os soros hiperimunes são utilizados para o tratamento de doenças em si, tá? Ele tem outras utilidades também. Bom, então o que é um soro hiperimune? Como é que a gente caracteriza um soro hiperimune? O que é isso?
é um produto comercial, né? É um produto imunobiológico comercial, que possui como seu componente ativo, ou seja, como seu componente principal, anticorpos e imunoglobulinas contra determinado tipo de antígeno, contra um ou mais antígenos diferentes, tá? Então, a ideia desse produto imunobiológico é justamente conter anticorpos contra algum agente infeccioso, contra alguma toxina, contra um conjunto de agentes, contra um conjunto de toxinas, enfim. Tá? E qual que é a função, né? Quais são as funções, as possíveis funções, utilidades desses soros hiperimunes? De duas, uma. Eu posso utilizar esses soros hiperimunes para o tratamento de algumas doenças, tá? E como prevenção para outras doenças. Depende das circunstâncias, tá? Eu vou citar alguns exemplos, né? Mas o que vocês, quando eu mencionei isso na aula passada para vocês, esses soros hiperimunes, logo alguém citou, né, o soro antiofídico, né, que é o soro hiperimune contendo anticorpos contra as toxinas presentes no veneno da cobra, veneno de escorpião, aranha, enfim. Nesse caso, os soros antiofídicos, frequentemente eles são utilizados para o tratamento, né? Já que a gente imagina que essas pessoas, esses animais acidentados, né, foram picados, neles foram inoculados toxinas, tá? Mas nem sempre eu vou utilizar de forma terapêutica. Vou mostrar alguns exemplos na medicina veterinária já já. Bom, diferentemente das vacinas, que a gente vai ver a partir da próxima aula, o soro, quando a gente aplica os soros hiperimunes, eles não geram memória imunológica. Por que eles não geram memória imunológica? Porque eu não estou injetando no animal, né? Eu não estou inoculando, não estou administrando no animal o antígeno. Eu estou injetando, administrando já os anticorpos prontos, as imunoglobulinas prontas. Então, aquelas imunoglobulinas vão ter o seu efeito por certo tempo e serão eliminadas por mecanismos fisiológicos naturais por esses animais, tá? Então, eu não tenho geração de efeito, eu não tenho geração de memória imunológica na utilização dos soros hiperimunes. Qual que é a consequência disso? O efeito dos soros hiperimunes, ele é rápido, porque eu não preciso ter aquele animal, né, não precisa montar uma resposta imune, blá, 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 blá. Então, ele é rápido, ele é imediato, o efeito é imediato. Porém, o efeito é passageiro também. A gente vai imaginar que o efeito vai durar aí por alguns dias, né? 5, 7, 10 dias, às vezes um pouco mais, tá? Mas é uma duração média aí de 7 a 10 dias, ok? Então, essas são características importantes, tá, da utilização dos soros hiperimunes. Efeito imediato, rápido, porém passageiro. Surtindo ali, né? Permanecendo por cerca aí de 7 a 10 dias. Eu posso classificar os soros de duas maneiras. Eu tenho soros homólogos ou soros heterólogos. Os soros homólogos são aqueles que são produzidos na espécie em que eles serão utilizados. Então, por exemplo, eu posso produzir... vamos citar o exemplo do soro antiofídico, que posteriormente eu vou citar outros. Eu posso produzir o soro antiofídico contra o veneno da cobra, por exemplo, em cavalos, para ser utilizados em humanos, ok? Nesse caso, se trata de um soro heterólogo, porque ele é produzido em uma espécie para ser utilizada em outra espécie. Mas eu posso produzir determinado soro hiperimune numa espécie, por exemplo, no cavalo, e eu posso utilizar na própria espécie. No cavalo também. Aí eu caracterizo esse soro como um soro homólogo. Homo de o quê? Mesmo. Hétero de o quê? Diferente. Tá? Então, soros homólogos produzidos e utilizados na mesma espécie. Soros heterólogos produzidos em uma espécie para ser utilizados em outras. Tá? Eu também posso classificar os soros em monovalentes ou polivalentes. Mono quer dizer o quê? Um.
Poli quer dizer o quê? 2 ou mais, vários, né? Então, um soro monovalente é aquele soro que possui imunoglobulinas contra um antígeno ou contra uma doença apenas. Tá? Já os soros polivalentes são aqueles produzidos, ou aqueles que têm eficácia ou possuem imunoglobulinas contra 2 ou mais antígenos, contra 2 ou mais doenças, tá? Beleza? Então, eu posso ter um soro homólogo e monovalente? Posso. Posso ter um soro homólogo e polivalente? Sim. Posso ter um soro heterólogo e monovalente? Sim, e assim por diante. Bom? Bom, como é que é feito? De forma bem superficial, tá? De forma bem superficial, bem básica. Como é que é feita a produção dos soros hiperimunes? Eu tenho algumas etapas gerais, tá? Que são bem semelhantes para todos os soros. A primeira etapa, deixa eu circular aqui. A primeira etapa é a etapa de produção do antígeno, ou de obtenção do antígeno. Então, por exemplo, como é que eu produzo o soro? Qual que é a primeira etapa para eu produzir o soro antiofídico contra o veneno da cobra, de cobras? O primeiro passo é obter o veneno da cobra. Qual que é o primeiro passo? Primeira etapa para eu produzir soro antiofídico, soro hiperimune antiofídico contra o veneno do escorpião? É eu obter o veneno do escorpião, tá? Então, a primeira etapa é a obtenção do antígeno. No caso do soro antiofídico, os antígenos são as toxinas, são os venenos, né? Mas, em outros casos, o antígeno pode ser uma toxina, um antígeno pode ser um vírus, enfim, tá? Outras fontes de antígeno. Então, o primeiro passo aí é a obtenção do antígeno. O segundo passo é a inoculação do antígeno, né? Algumas vezes, muitas das vezes, inativado, outras vezes o antígeno em quantidades pequenas mais ativo, vai depender. Mas o segundo passo é o passo de inoculação desse imunógeno, inoculação desse antígeno no animal em que eu vou produzir esse soro. E esses animais frequentemente, não exclusivamente, mas esses animais frequentemente são os cavalos, os equídeos. Por que será que a gente utiliza os equídeos em maior escala para produzir esses soros hiperimunes? Alguém tem ideia? Por que o cavalo? Por que a maioria dos soros hiperimunes, inclusive os soros antiofídicos, são produzidos nos cavalos? Primeiro, porque esses animais são animais grandes, com grandes volumes de sangue. E o soro hiperimune, ele é produzido, né? Ele é obtido a partir do sangue desses animais, onde estão as imunoglobulinas em grande quantidade. Então, são animais que, ao imunizados, produzem uma grande quantidade de anticorpos em um volume grande de sangue, obviamente. Eu consigo coletar muito sangue desses animais. E aí, nessa etapa, será que são feitas 1, 2 inoculações do antígeno? São feitas várias. Esse protocolo vai variar, mas são feitas várias inoculações. Muitas e muitas inoculações. E, frequentemente, são animais que vão produzir, né, e doar esse soro, doar esse sangue, várias vezes ao longo da sua vida. Então, são animais que vão passar por esse processo de imunização, vão ter o seu sangue coletado, depois de certo tempo, vão passar por todo esse processo de novo, tá? Vão ser inoculados várias e várias vezes. Esse é um ponto negativo do processo de produção do soro hiperimune, porque, via de regra, esses animais, eles sofrem bastante com as reações vacinais, principalmente alguns componentes que tem ali nesses imunógenos, tá? E frequentemente são animais que convivem com a dor por conta dessas inoculações,
e também são animais que têm uma expectativa de vida muito menor, né, do que animais que não são utilizados para esse processo. Então, aí é um dos pontos negativos, né, desse processo de produção. Bom, depois dessas múltiplas inoculações desses animais, eu tenho a coleta de sangue desses animais, certo? Após a coleta de sangue, eu passo a uma quarta etapa grande, que é talvez a maior delas, que é uma etapa mais laboratorial, mais industrial, em que vão ser feitos vários processos, desde a separação do soro, né, das células do sangue, até os testes, a purificação das imunoglobulinas, o envasamento, a liofilização, né, que é transformar isso em pó, alguns outros testes de qualidade, de eficácia, etc. e tal, até o momento em que esse produto vai ser envasado aí e estará disponível comercialmente aí, ok? Então, essas são as etapas gerais aí da produção dos soros hiperimunes. Uma coisa muito importante de a gente entender aqui é por que eu preciso inocular esses animais várias vezes, né? Por que eu preciso imunizar esses animais com um antígeno meu de interesse várias e várias vezes? Por que eu não faço isso só uma vez ou só 2 vezes, né? Por que eu inoculo esses animais múltiplas vezes? Porque eu quero uma resposta em quantidade de anticorpos cada vez maior. Então, nessa imagem aqui, se a gente perceber, a gente verifica, ó, depois da primeira inoculação, eu tive um aumento, né, da quantidade de anticorpos produzidos. Agora, quando eu inoculei pela uma segunda vez, olha o que aconteceu com essa curva de anticorpos. Ela aumentou muito. E aí eu vou inocular não só uma, não só 2. Eu vou inocular uma terceira, uma quarta, uma quinta, e aí isso vai variar de protocolo para protocolo. Com qual objetivo final? Produzir anticorpos, ou produzir uma maior quantidade de anticorpos, mas também produzir anticorpos de maior qualidade, anticorpos com maior afinidade pelos antígenos, anticorpos que têm a capacidade de se ligar aos antígenos com mais força, têm uma capacidade de neutralização desses antígenos maior, tá? Então, faço múltiplas inoculações, por quê? Para produzir mais anticorpos e também produzir anticorpos com maior qualidade, com maior afinidade de ligação aos seus antígenos. Tá? Bom, vamos ver alguns exemplos para a gente finalizar desses soros hiperimunes. Gente, eu já citei várias vezes o exemplo do soro antiofídico, né? Mas não são os soros que a gente utiliza mais na rotina veterinária, né? Tem alguns outros que a gente utiliza muito mais. Um desses exemplos é o soro botulínico, ou o soro hiperimune antibotulínico, né? Que é um soro contra as toxinas C e D de Clostridium botulinum, contra a toxina botulínica C e D, tá? Então, o que tem nesse soro aí, hiperimune? Anticorpos contra as toxinas botulínicas C e D, são justamente as toxinas que causam botulismo em animais, tá? Muito utilizado não, tá? Mas pode ser utilizado, né? Mais utilizado na espécie bovina, embora também possa ser utilizadas em outras espécies, até mesmo nas aves, tá? Até mesmo nas aves, certo? Soro botulínico, ele é um soro homólogo quando ele é utilizado no equino, ele é produzido em equídeos, mas normalmente ele é um soro heterólogo, ou seja, eu produzo em cavalos para ser utilizado em outras espécies, principalmente os bovinos, certo? Eu posso utilizar esse soro como uma alternativa, né, como uma conduta terapêutica para o tratamento, por exemplo, de bovinos com sinais de botulismo. O que não quer dizer que seja um tratamento eficaz, porque o botulismo é uma doença extremamente grave, extremamente letal. Mas é a melhor ferramenta que a gente tem para animais com sinais clínicos de botulismo, tá? Mas eu posso utilizar esse soro também para prevenção. Então, se eu tenho na mesma propriedade
animais que ingeriram a toxina botulínica, e eu tenho alguns animais já com sinais e outros que ainda não apresentaram sinais de botulismo, mas estão sob risco, eu posso utilizar esse soro nesses animais também para a prevenção. Então, essa é uma forma interessante de a gente utilizar, que a gente faz frequentemente, a utilização dos soros hiperimunes. Provavelmente o soro hiperimune mais utilizado em medicina veterinária é o soro antitetânico, contra a toxina tetânica, do Clostridium tetani, tá? Por que ele é o mais utilizado? Porque a gente tem uma espécie doméstica que é extremamente sensível ao tétano, né? Que são os equídeos. Os equídeos são extremamente susceptíveis ao tétano. E nesse animal, uma doença em todos, né? Mas nesse animal é uma doença extremamente grave, né? Extremamente letal. Então, o soro antitetânico contra a toxina tetânica é muito utilizado em equinos. Ele é produzido em equinos e, quando utilizado em equinos, é um soro homólogo. Mesma história, mesma discussão. Posso utilizar para o tratamento? Devo utilizar para o tratamento. É uma das principais condutas terapêuticas para o tratamento do tétano de qualquer espécie animal, tá? Mas eu também posso utilizar o soro na prevenção, quando eu imagino que esse animal está sob risco de contrair o tétano. Um animal, por exemplo, que sofreu uma ferida contaminada, que possui uma ferida contaminada, um animal que vai passar por um processo cirúrgico, frequentemente a gente pode utilizar de forma preventiva o soro antitetânico, porque a gente sabe que os equídeos são muito sensíveis, muito susceptíveis ao tétano, certo? Esse é, talvez, provavelmente o soro mais utilizado aí na rotina veterinária. Um outro soro que eu trouxe, você tem um exemplo, né, que é muito utilizado em bovinos, um exemplo que é muito utilizado em equinos, né? E aqui um exemplo de soro hiperimune que pode ser utilizado em cães. Né? Esse aqui é só um exemplo, soro contra os vírus da sinomose, parvovirose e coronavirose, ou seja, esse é um soro polivalente contra várias doenças, né? 3 doenças virais aí importantes na espécie canina. O que tem dentro, o que tem nesse soro aqui? Anticorpos contra os vírus da sinomose, parvovirose e coronavirose. Não estou falando que esse soro é bom, tá? Na verdade, tem uma opinião contrária. Acho que a eficácia, a eficácia desse soro, né, contra o vírus da sinomose, para o tratamento da sinomose, parvovirose, etc., não tem uma eficácia comprovada, mas é uma alternativa terapêutica que pode ser utilizada. Ok? Ele é produzido em equinos, tá? Portanto, e para ser utilizado em cães. Então, ele é um soro heterólogo. Possui anticorpos contra vários agentes. Então, é um soro heterólogo e polivalente. Ok? Novamente, não quer dizer que seja bom. Os anteriores são bons. Tá? A eficácia dos anteriores é comprovada. Agora, a eficácia desse aqui, não. Tá? Não tem comprovação científica, mas alguns colegas usam, e tudo bem. Como uma alternativa, né, terapêutica. Tranquilo? E o último exemplo, você tem um exemplo de pequenos, um exemplo de equinos, de cavalos, um exemplo de bovinos, e aí eu vou citar um exemplo em humanos, né? É o soro, talvez o soro aí mais importante para nós veterinários, né? A existência dele talvez seja mais importante para nós veterinários, que é o soro antirrábico contra a raiva humana. Aqui, possivelmente, é bem provável que boa parte de nós, né, médicos veterinários, em algum momento da vida vai ter que passar, né, pela aplicação desse soro aí. Tá? Vai passar por esse momento de receber o soro hiperimune contra a raiva humana quando a gente se acidenta aí, né? Quando a gente tem contato com um animal suspeito, quando a gente é mordido por animais suspeitos, ou animais sem procedência, ou animais confirmados, ou animais que fugiram, enfim. Quando a gente tem algum tipo de acidente aí. Tá? Principalmente acidentes considerados graves. Acidentes com animais suspeitos, acidentes com animais silvestres, acidentes com morcegos também são considerados acidentes graves. E nesses acidentes considerados graves, a gente sempre vai receber soro antirrábico como parte da profilaxia
pré-exposição ou pós-exposição, melhor, ao vírus da raiva, tá bom? O que tem dentro desse soro aí? Dentro desse soro, ou nesse soro, existem anticorpos, imunoglobulinas contra o vírus da raiva, né? E por que a gente utiliza ele? Em quais circunstâncias que a gente utiliza ele? Para a prevenção. Nesse caso, a gente só utiliza esse soro para a profilaxia, para a prevenção da raiva humana, no caso. Então, são aqueles momentos que a gente pode ter sido infectado, a gente faz a utilização desse soro, e a ideia é que as imunoglobulinas contra o vírus da raiva presentes nesse soro, antes que o vírus da raiva infecte as nossas células nervosas, a ideia é que essas imunoglobulinas neutralizem ele, ou seja, se liguem a ele e não permitam que ele consiga se ligar e penetrar nas nossas células, tá? Esse, portanto, é um soro heterólogo produzido em equinos para ser utilizado em humanos e é um soro monovalente, ou seja, é um soro contra um único agente, contra uma única doença, certo? Espero que vocês nunca utilizem, mas provavelmente vão ter que utilizar aí, né? Vão ser inoculados com esse soro em algum momento da vida. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Alguém já fez a utilização desse soro? Alguém já sofreu algum acidente? O professor Ronaldo, ele é o Highlander, tá? Ele já teve várias, depois vocês perguntam para ele já teve várias possibilidades de contrair o vírus da raiva, mas de alguma forma ele está vivinho, está vivão. Possivelmente, possivelmente vocês vão, em algum momento, vocês vão ter que fazer a utilização deles, tá? E aí é importante para nós, muito importante para vocês, claro, a vacina contra a raiva é obrigatória, né? Todos vocês têm que ser vacinados contra a raiva. Mas só a vacina, em um eventual acidente grave, não basta. Só ser vacinado não basta para proteger quando a gente tem um acidente considerado grave, ok? Então, o que vocês precisam saber em relação a isso? Vocês precisam saber o que é considerado um acidente grave. Quando é que eu preciso me dirigir ao posto de saúde ou hospital para fazer essa profilaxia, essa prevenção pós-exposição? Vocês precisam saber, tá? Se quiser, eu passo para vocês um PDF, mas qualquer contato com o animal, seja ele qual for, suspeito com sinais clínicos suspeitos de raiva, contato com mucosas, mordeduras, lambeduras de ferida, lambeduras de mucosa, a gente deve procurar um posto de saúde ou um hospital. O que são considerados acidentes graves, de forma geral? Acidentes com morcegos, morcego mordeu a gente, sempre é grave. Acidentes com animais silvestres, independente de quais forem esses animais silvestres. Lambeduras de mucosas, lambeduras de feridas, quando a gente tem as nossas mucosas ou as nossas feridas lambidas por animais suspeitos, tá? E também mordeduras, principalmente mordeduras em cabeça, face, pescoço, mãos e pés, ok? Porque essas áreas, neurologicamente, estão mais próximas do nosso sistema nervoso central. E aí a evolução da doença, ela é mais rápida, tá? Está mais próximo. A capacidade de chegar, a probabilidade de chegar é maior. Então, nesses casos, a gente tem que correr desesperado para fazer essa profilaxia pós-exposição completa. Bom? O que mais vai ajudar vocês conseguirem isso é com algum tipo de declaração, de pedido pela faculdade, tá? Aí vocês podem, por exemplo, se organizar para fazer algo em conjunto. Já foi mordida, né? Companhia de Nações, de raiva, assim, você precisa estar vacinado, tá? E nessas condições, por exemplo, você falou de animal silvestre. Mordida de animal silvestre, não interessa qual seja. Né? Aqui a gente está falando de mamífero, principalmente, né? Fui mordida por um animal silvestre. Isso é um acidente grave.
tem que ir no posto de saúde, você tem que ser vacinado, você tem que tomar o soro antirrábico. Se é um acidente considerado grave. Ok? Assim como o outro. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida ou não? Então tá bom, eu vou fazer o upload dessa aula, tá? Obrigado aí pela presença de vocês. Vou fazer o upload dessa aula para o YouTube e mando o link para vocês pelo portal ou pelas representantes, ok? A gente se encontra amanhã, né? Presencialmente lá dentro da sala de aula. Boa noite a todos, valeu, um abraço.